Sejam todos bem-vindos ao Centro Espírita Nosso Lar, Casas André Luiz. Esta casa de amor, de caridade, de estudo e divulgação da doutrina espírita, que a todos recebem de braços abertos e que desde as primeiras horas da manhã já está preparada, já vem sendo preparada pelos amigos espirituais, que a todos recebem com um fraternal abraço, percustando os problemas de cada um, os interesses de cada um e já direcionando o tratamento adequado. Os nossos trabalhos sempre começam com uma prece inicial para a sintonia com o plano maior. Aqueles que preferirem fechar os seus olhos para uma melhor concentração, fiquem à vontade. Senhor, aqui estamos reunidos mais uma vez para o estudo da doutrina espírita. Dignai-vos, Senhor, de manter a nossa mente permeável às emanações do alto, para que bem possamos apreender os ensinamentos que hoje nos serão transmitidos. E também levarmos conosco aquilo que para que viemos obter. Auxilia-nos, Senhor, a nos manter em paz, em equilíbrio, de maneira a sempre estarmos sintonizados com o plano maior. Sê conosco, Senhor, em mais esta oportunidade. Que assim seja, graças a Deus. O tema da palestra de hoje é Bem Viver para Bem Conviver. Ela foi extraída do livro dos Espíritos, questões 766 a 775. A palestra será ministrada pelo nosso companheiro Antônio Carlos. Antônio Carlos, seja feliz na sua explanação. Saudações a todos. Muito bom estarmos reunidos hoje para estudarmos a doutrina espírita, que nada mais é do que os ensinamentos do Mestre Jesus. Ensinamentos esses que nos consola, nos fortalece e nos dá condições para entendermos o porquê dos reveses da vida que às vezes nós passamos, né? Como o nosso companheiro nos adiantou, nós vamos estudar hoje o Livro dos Espíritos, no livro 3º, capítulo 7º, que fala sobre lei de sociedade. Bem viver para bem conviver. Uma pergunta. Se pergunta, ninguém precisa responder não, só para nós pensarmos um pouco, né? Você vive bem? Sua vida é boa? Se nós pararmos, alguns podem estar pensando dessa forma. Bom, eu levo uma vida financeiramente muito boa, tenho tudo que eu quero, né? Uma vida estruturada, eu vivo bem. Outro poderá dizer, bom, eu tenho umas dificuldades financeiras, mas eu tenho saúde, eu posso trabalhar e poder me manter, me sustentar, então eu vivo bem. Outro poderá dizer, bom, eu não tenho uma vida financeira boa, não tenho saúde, mas eu tenho uma família estruturada, que me ajuda quando eu preciso, está sempre ali me apoiando e fazendo com que a minha vida seja boa, então eu vivo bem. Aí podemos estar pensando assim, a minha vida financeira é um horror, não tenho mal e mal eu consigo para me sobreviver, não tenho saúde, minha família é completamente desestruturada, será que eu vivo bem? Então nós vamos conversar, quem sabe até o final da palestra nós chegamos a uma conclusão, né? Porque nós vamos falar sobre a lei de sociedade. Então, Kardec, na questão 766 do Livro dos Espíritos, ele pergunta para os espíritos, a vida social é natural? E os espíritos respondem, natural, ou seja, faz parte das leis divinas, das leis de Deus? E os espíritos respondem, sim, Deus fez o homem para viver em sociedade. É através dessa interação entre o ser humano que o homem começa a se desenvolver, a desenvolver a sua inteligência. Precisamos um do outro, sozinho nós não conseguimos sobreviver.
Porque eu, para me manter fisicamente, eu preciso de um médico, uma pessoa que estuda, se prepara para cuidar das minhas enfermidades se eu estiver enfermo. Para eu me alimentar, eu preciso de alguém que plante, que colha e que faz chegar até a mim o alimento. E para que eu possa, de certa forma, manter o meu corpo físico aquecido, eu preciso que alguém confeccione as roupas que eu uso. Eu não sei fazer tudo, eu não consigo fazer tudo, então eu preciso viver em sociedade. Por isso que os Espíritos falam, nós precisamos viver em sociedade, porque é assim que nós vamos nos desenvolvendo moralmente e intelectualmente, porque nós aprendemos um com o outro. Então eu vejo as dificuldades que o outro me fornece, e vejo que ali às vezes eu preciso mudar em algumas coisas, porque nós estamos vivendo uma vida de relação para nós nos burilarmos, para nós desenvolvermos em nós o amor, uma semente que Deus colocou em nós no momento da criação e nos deu a condição, através da razão que nós adquirimos, de nós, com o nosso esforço, fazer com que essa semente germine e dê frutos. Mas aí tem que ser a nossa vontade, nós devemos de procurar desenvolver essa semente do amor. E como é que nós vamos desenvolver essa semente do amor? Convivendo com pessoas diferentes. Se nós observarmos, nós estamos nos relacionando com pessoas completamente diferentes de nós, pessoas que têm outros hábitos, outras educação, que pensam de forma completamente diferente da nossa. É aí que nós vamos aprendendo, porque aí nós vamos nos burilando, nos lapidando, aprendendo a ter tolerância, carinho e amor para com as pessoas. Porque no primeiro momento parece ser muito difícil lidar com pessoas diferentes de nós, mas são essas criaturas que vão nos dar condições para nós desenvolvermos em nós todas essas qualidades. São essas criaturas que vão dar condições para que nós possamos crescer espiritualmente. E assim como nós vamos dar condições para essas criaturas também crescerem espiritualmente. Então nós passamos a olhar o nosso semelhante quando nós começamos a entender o porquê da nossa vida em sociedade, não já como um empecilho, como alguém que vai nos criar problema, mas como uma ferramenta que está ali para nós começarmos a nos lapidar. Porque nós temos que entender uma coisa, nós não podemos ficar olhando o defeito dos outros. Nós precisamos olhar os nossos defeitos, as nossas imperfeições. É justamente contra elas que nós devemos trabalhar, nos modificarmos. Então, se eu sou uma pessoa egoísta, orgulhosa, e eu vou me aproximar de uma pessoa que vai me dar exemplos diferentes, esse exemplo vai servir para que eu perceba que o orgulho, o egoísmo, não traz nenhum benefício para mim. Então, eu vejo uma pessoa tranquila, uma pessoa simples, uma pessoa humilde, vamos dizer assim. E eu sou aquela pessoa grosseira, aquela pessoa orgulhosa, aquela pessoa egoísta, que só penso em mim. O outro está me dando o exemplo do despreendimento, me dando um exemplo de que a pessoa desprendida, ela é mais feliz. Porque eu, quando eu só estou pensando em mim egoisticamente, estou pensando somente no meu bem-estar, eu estou causando muito mal a outras pessoas e isso a minha consciência cobra. Aquele que faz o bem, aquele que procura agir corretamente, ele tem a consciência tranquila. Isso é o exemplo que nós estamos tendo. Por isso que nós precisamos estarmos sempre juntos, para podermos estar nos modificando. Então, muitos dos senhores e das senhoras podem estar pensando, tá bom, é bonito falar, mas vai viver lá no Oriente Médio, onde estão em guerras, as pessoas estão se matando. Será que isso é viver em sociedade? Será que isso traz algum benefício para alguém? Vejam. Nós estamos longe, nós estamos distantes, mas nós sofremos consequências e nós observamos e nós temos sentimentos. E esses sentimentos é que vai mostrar em que grau que nós estamos moralmente falando. Eu estou sentindo prazer em ver um matar o outro? Estou, então eu preciso mudar alguma coisa em mim, porque eu estou errado. Eu estou vendo, estou me compadecendo daqueles que estão sofrendo essas consequências, estou me compadecendo, então vou fazer alguma coisa para auxiliá-las. Às vezes eu não posso auxiliá-las materialmente, mas eu posso orar por essas criaturas. E isso vai fazer com que eu comece a perceber em que grau evolutivo eu me encontro nesse momento. Eu sou uma pessoa pacata, uma pessoa tranquila, ou eu sou uma pessoa bélica, um espírito bélico, guerreiro, que sente prazer ainda em ver as guerras.
Então, quando nós questionamos por que Deus deixa essas coisas acontecerem, é porque não é que Deus deixa, nós que criamos, Deus nos deu o livre-arbítrio, e nós criamos essas situações. Então, essas criaturas que estão passando por essa situação, também serve de aprendizado, tanto aquele que está sofrendo a agressão, como para aquele que está agredindo. Que é o que os Espíritos nos falam. Para nós reformarmos um edifício, construirmos a sua base, uma base sólida, nós temos que demolir todo aquele edifício, construir novamente ali todas a sua base, para construir um edifício mais robusto, mais forte, em cima daquela base. Então, nós precisamos ver essas coisas acontecerem para nós percebermos o que está acontecendo de errado. Então, não é Deus que permite, é nós que criamos através do quê? Do orgulho, do egoísmo. Porque essas pessoas que estão querendo um invadir o outro são pessoas egoístas que querem somente para si, querem ter o domínio de determinadas regiões. Então, está servindo também de experiência para nós que estamos aqui encarnados. Encarnados. Porque se nós nos observarmos, nós somos espíritos imortais. Passamos um determinado tempo aqui, voltamos para o mundo espiritual. E essas situações que nós passamos, todas elas que nós passamos aqui, são aprendizados. Então, nós estamos vendo quem está fazendo o correto, estão servindo de exemplo para nós nos modificarmos. Estamos vendo quem está fazendo coisas erradas, está servindo de exemplo para que nós não venhamos a fazer isso se um dia se tiver diante de nós alguma situação onde nós podemos colocar isso em prática, nós não vamos colocar isso em prática, porque nós sabemos que isso não é bom. E é somente através da convivência, um com o outro, é que nós vamos percebendo as diferenças, percebemos o que nós realmente precisamos fazer, porque a nossa consciência está nos alertando. Então, essa vida em sociedade ela é fundamental para o ser humano, porque é aí que o ser humano vai aprender e vai desenvolver o seu amor, as suas qualidades. Como nós falamos, somos imortais, já tivemos outras existências, já fomos espíritos bélicos, já fizemos muitas coisas erradas. E percebemos que não é bom. Hoje nós vemos as pessoas fazerem, hoje nós não concordamos, porque sabemos que isso não é bom. E talvez se nós tivéssemos com esse poder na mão, nós não faríamos isso. Alguns, é claro, outros até pensam em fazer, né? Quantas pessoas estão aqui julgando o que acontece lá e desejando o mal para um ou para o outro, achando que esse um ou o outro está errado. É isso que nós devemos mudar em nós. Não é buscar culpados. Se eu estou desejando o mal para alguém, é porque eu sou igual àquele que está fazendo o mal. É em mim que eu tenho que trabalhar isso. Oh, meu Deus, me dê força para que eu não pense dessa forma. Me ajude para que eu tenha bons pensamentos para aquele que está errando, porque ele é um doente. Ele precisa de ajuda, não ser condenado. Porque é um ser humano, assim como eu, que está tendo oportunidade de evoluir e não está aproveitando a sua oportunidade. Então, eu começo a olhar as pessoas por outro ângulo e não procurar nelas o mal que elas estão fazendo, mas procurar nelas o bem que elas têm dentro de si, porque elas também têm um amor dentro de si. Só que não deixaram germinar ainda. Então, são pessoas muito rudes, muito grosseiras e querem resolver as coisas através do quê? Da força e da violência. Por isso que Jesus diz, se alguém te bater numa face, ofereça a outra. Não revide, procure entender que aquele ser que te agrediu é o doente, não você que está sendo agredido. Só que nós, ainda por termos orgulho, temos vaidade, nós não aceitamos e ficamos remoendo isso. É essas imperfeições que nós devemos trabalhar em nós. Parece uma utopia, né? A gente vê o mundo que nós estamos vivendo, acontecendo tudo que está acontecendo, e falarmos em amor, falarmos em compreensão, falarmos em desejar o bem naquele que está fazendo o mal. Mas se nós observarmos, é uma necessidade de cada um de nós. Precisamos estar juntos, precisamos do diferente para nós sabermos o que é o correto e o que é o errado. Como é que eu vou saber que uma coisa é errada se eu nunca passei por aquilo, nunca sofri nenhuma consequência daquilo? Eu vou continuar fazendo errado porque eu acho que é o certo. Se eu acho que é o certo, eu vou continuar agindo assim. Não é o que acontece com essas pessoas que agem de forma onde acaba fazendo muitas pessoas sofrerem? O orgulho, o egoísmo dentro de si, ele está achando que aquilo é bom para ele não está pensando no semelhante. Então, o semelhante está sofrendo, ele não percebe, ele quer ver somente o seu bem-estar. Ele quer ver somente a sua felicidade e não percebe que ele só será feliz quando ele vê aqueles que estão próximos ou que dependem de si também felizes.
né? Então, essa convivência vai nos dando essa condição, e isso Deus já nos criou dessa forma, para vivermos em sociedade. Se nós pegarmos os animais é irracionais, mas eles criam lá o seu grupo e se protegem. Né? Então, durante a sua vida, eles criam ali o grupinho deles para se protegerem do que querem se prejudicar, né? O predador. Eles se unem para se defenderem. É assim conosco, nós devemos nos unir para nos defendermos, porque o animal não tem maldade, o animal não é orgulhoso e não é egoísta. Eles se reúnem e um defende o outro para defender o grupo. Só que nós, a partir do momento que adquirimos a razão, a inteligência, nós nos deixamos levar por essas imperfeições, principalmente o egoísmo. Então começamos a pensar em nós e esquecemos do nosso grupo. E esse grupo às vezes sofre muito, e nós, achando que estamos fazendo para o nosso bem-estar, continuamos errando. Só que chega um momento que nós percebemos, opa, isso não é bom, preciso mudar. Isso não está trazendo felicidade para mim, muito pelo contrário. Isso está me trazendo muita dor, porque eu estou vendo pessoas que eu amo sofrerem por causa das minhas atitudes, por causa daquilo que eu estou fazendo. Então eu começo a me modificar também. Por isso que a vida em sociedade ele é fundamental para nós. Então o homem vai evoluindo, adquirindo a razão, a partir do momento que ele começa a perceber isso e trabalhar isso em si, se libertar das imperfeições que todos nós temos, todos nós trazemos. Mas para isso eu preciso viver com o diferente. E esse diferente, eu preciso estar convivendo com ele, porque tem gente que pensa que, né, na vida de isolamento, que se isolando vai se libertar dos problemas. Né? Kardec também pergunta, né, e a vida de isolamento não é bom? Porque aí eu não crio problema para ninguém, ninguém cria problema para mim. Não é assim? E os espíritos falam, sozinho o homem não progride, ele não aprende nada. Ele se embrutece. Em vez de progredir, de evoluir, ele vai se embrutecer, porque ele vai viver extintamente, buscando o quê? A sobrevivência, pensando somente, única e exclusivamente em si. Egoísmo novamente. É um egoísmo muito grande. O homem achar que está se preservando, se isolando da sociedade, vivendo sozinho, achando que com isso ele vai ser feliz, porque não será feliz. Ele não está aprendendo nada. Aqui encarnado, a gente pode até achar que estamos bem. Mas nós somos espíritos, gente. Nós vamos chegar no mundo espiritual. Poxa, eu passei uma vida inteira isolado para não ter problemas. Só que eu não aprendi nada, eu estacionei, não evoluí nada, fiquei estagnado. Será que isso traz felicidade para mim, espiritualmente falando? Aí é que começamos a nos cobrar. Aí que a nossa consciência começa a nos cobrar. Precisamos viver juntos, precisamos viver unidos um com o outro e procurando nos auxiliarmos. Por isso que existe a família. A família é a primeira base que nós temos para podermos viver em sociedade. É uma sociedade em forma menor, né? Então, ela resume a vida social. E quando nós estamos nos reunidos em nossas famílias, que é um grupo muito pequeno em relação à humanidade, quantas diferenças nós temos? Quantas criaturas ali que nos criam uma série de dificuldades? Eu não conheço nenhuma família que não tem problema de relacionamento entre alguns dos seus membros. Sempre existe. E nós vamos criticar esses problemas? Não. Os espíritos falam, precisamos entender que essas criaturas estão ali para aprender conosco e nós aprendermos com ele. Se ele é o que incomoda, se ele é o que causa mal, se ele é aquele que traz muitas dificuldades, ele precisa de quê? Compreensão, tolerância e carinho. Então, quando nós entendemos isso, nós não vamos criticar aquele ser difícil no seio da nossa família, nós vamos viver em prol a ele para tentar ajudá-lo a se libertar daquilo. Se eu sou o difícil, se eu estou criando dificuldades, eu vou encontrar diante de mim pessoas tolerantes na minha família, que vão tentar me auxiliar e vão me dar exemplos de tolerância, de carinho e de amor. E isso vai fazer com que eu comece a refletir em mim também os erros que eu estou cometendo. Então, a vida em família ela é fundamental para nós criarmos a primeira base da nossa vida social. É ali que nós vamos aprender a nos relacionarmos. Tem pessoas que dizem, né? Às vezes tem um parente, um filho, alguém difícil na família, fala, não, cansei de orientar. Deixa que a vida ensina.
Só que a vida ensina, né, a sociedade ensina de uma forma muito dura, muito dolorosa. Quando nós, às vezes, até o pai, que às vezes castiga um filho, ele castiga com amor. Ele não faz por maldade. Ele faz querendo o bem do filho, buscando que o filho perceba que está errado e mude as suas atitudes para se melhorar. Ele está, de certa forma, não estamos aqui dizendo que temos que castigar sempre, né? Mas mostrar para esse filho que ele precisa mudar em alguma coisa para ele ser feliz. Agora, se eu largo para o mundo cuidar, nós vemos o que acontece hoje. Pessoas, às vezes, muito desestruturadas, que são abandonadas e não são bem orientadas, porque o lar, às vezes, é desestruturado, enveredam por caminhos diferentes. Se tornam, às vezes, marginais, vão fazer mal a outras pessoas, vão ser encarcerados, vão viver num grupo violento, que é dentro de uma penitenciária. São criaturas violentas que estão ali. Vai se tornar o quê? Um ser mais violento ainda. E eu, como pai, vou estar dizendo, pensando comigo, por que eu não tentei ajudá-lo quando ele precisou? Por que eu deixei que o mundo ensinasse? E o mundo não ensinou. O mundo fez com que ele se revoltasse ainda mais. Lógico que eu não sou completamente culpado. Ali é um espírito que tem a sua liberdade, o seu livre-arbítrio. Mas eu vou me sentir um pouco incomodado, porque eu poderia achar que poderia ter feito algo além daquilo que eu fiz. Quando eu deixo para o mundo ensinar, tá, gente? Porque tem muitos pais que se dedicam, ensinam, estão sempre juntos e os filhos enveredam por caminhos errados. Aí a culpa não é dos pais. Aí é um espírito que optou por isso e ele tem o livre-arbítrio, né? Mas isso vai nos dando condições para nós, através dos nossos esforços, irmos nos auxiliando uns ao outro. Por isso que nós precisamos ter tolerância, compreensão, não só com aqueles que estão dentro do nosso lar, mas também para aqueles que estão longe, que nós nem conhecemos, que estão guerreando e fazendo muito mal aos outros. E olhar isso não como um castigo ou como uma maldade, olhar isso como uma ferramenta para nós nos burilarmos, não eles. Eles estão errados, estão, mas o que eu posso fazer? Ir lá e guerrear com eles também? Estarei me igualando a eles. Então o que fazer? Mudar o meu comportamento. Fiquei revoltado, fiquei desejando o mal? Opa, isso não é legal, porque se eu estou desejando o mal, estou remoendo isso dentro de mim, se eu tiver com a metralhadora na mão, eu vou fazer a mesma coisa que eles fazem. Será que isso é certo? Então eu começo a mudar essa tendência que eu trago dentro de mim. Estou me melhorando, estou servindo de exemplo para outros que estão junto a mim. E aos poucos nós vamos nos modificando e vamos nos melhorando e vamos crescendo e evoluindo. Por isso que o laço de família ele é fundamental, porque é ali dentro da nossa família que nós vamos realmente começar a conviver com o diferente. Porque somos muitos espíritos que reencarnamos e reencarnamos com o propósito de quê? Um de ensinar e outro de aprender, de nos libertarmos das dificuldades que nós trazemos, das imperfeições que todos nós temos. E quando nós começamos a compreender isso, nós vamos começar a conviver melhor com aquelas pessoas diferentes, com aquelas pessoas que às vezes nos incomodam. Vamos perceber que essas criaturas não estão ali gratuitamente, estão ali para aprender conosco. Tem uma passagem, eu vi na internet, né, atribuída a Jesus, mas eu nunca vi no Evangelho, tá? É só para a gente ilustrar, para a gente entender o que acontece. Diz que Jesus, com os seus discípulos, estavam caminhando num local árido, muito quente, e eles estavam com sede e não tinham água. E chegaram até uma casinha, bateram a porta, saiu uma senhora muito séria. Pois não, o que os senhores desejam? Não, nós gostaríamos de que o senhor pudesse fornecer água para nós, estamos com sede, estamos, né, viajando para determinada cidade e gostaríamos de saciar a nossa sede. A senhora poderia fornecer água para nós? Não, senhor, vai procurar outras pessoas que façam isso, que eu não estou aqui para estar, de certa forma, né, dando água ou recebendo desocupados. Só para nós pensarmos, quantas vezes nós não falamos isso quando alguém pede alguma coisa na porta da nossa casa. Mas tudo bem, não estou aqui para estar fazendo, atendendo aos desocupados. Vai procurar viver a sua vida e não vou ajudar a ninguém. E saiu. Disse que quando saíram, Jesus olhou para trás e disse para essa senhora, que Deus lhe deu um bom marido. E continuou a caminhada, logo lá na frente encontraram uma outra casinha.
Aí bateram a porta novamente, saiu uma outra senhora. Pois não, senhores, não, é que nós estamos com sede, estamos sem água. Ah, pois não, entrem, vem aqui, vou dar água para vocês. Tem o bolo também, vocês se alimentam um pouquinho, né, porque a caminhada é longa, então vocês continuam a sua caminhada. Então se alimentaram, tomaram água, saciaram a sede, e na saída Jesus olhou para ela e disse: que Deus lhe conceda um mau marido. Um dos apóstolos não entendeu. Senhor, não tem alguma coisa errada nessa história, não? Porque é para aquela que nos fez um mal, aquela que nos maltratou, que nos escorraçou, o Senhor desejou um bom marido para ela? E para essa senhora que nos deu tudo, nos deu bolo, o Senhor deseja um mau marido para ela? Aí ele diz: essa senhora que cuidou de nós, que fez o bem para nós, é uma pessoa boa, de bom coração. Eu desejei um mau marido porque vai vir um espírito duro e ela, com o seu amor, com o seu carinho, vai ensinar a esse ser ter um coração mais mole e desenvolver o amor que ele tem dentro de si. Para aquela que nos tratou mal, que nos escorraçou, eu desejei um mau marido para que ela percebeu um bom marido para que ela tivesse o exemplo do que é ser bom. Ele ia, de certa forma, mostrar para ela o que é o amor, o que é o carinho, o que é a paciência. Vai mudar aquele espírito maldoso e duro, transformá-lo num espírito melhor. Por isso que eu desejei ele um bom marido. Uma perguntinha: você se dá bem com o seu marido ou com a sua esposa? Algum problema? Então vamos pensar um pouco no caso, né? Mas só para a gente entender, nós temos sempre junto de nós a pessoa mais difícil, porque é com ela que nós vamos aprender a desenvolver alguma coisa. São com essas pessoas que nós vamos aprender a viver e a desenvolver em nós o amor. Então, se eu sou duro, provavelmente eu vou ter uma pessoa amorosa, uma pessoa boa junto de mim, me mostrando que o amor, que o carinho, que a tolerância faz a felicidade. E se eu sou bom, vou mostrar para aquele que tem coração duro, ainda de pedra, mostrar para ele que isso só traz dor e sofrimento para ele. Por isso que nós precisamos viver em sociedade, é junto um com o outro que nós vamos conseguindo nos libertar das mazelas que nós trazemos dentro de nós. Ou nós servimos de exemplos, ou nós estamos, de certa forma, aprendendo com aquele ser que está dentro de nós. Aí, novamente, vem aquela pergunta: você vive bem? E aquele que leva uma vida que não tem emprego, que não tem saúde, família completamente desestruturada? Nós deixamos a resposta em aberto. Será que ele vive bem? Se nós pararmos para pensar, nós chegaremos à conclusão: vive bem. Mesmo parecendo que não, mas vive bem. Por quê? Porque vive, gente. Porque tem a oportunidade de estar se melhorando. Se está passando por determinada situação, isso está servindo de aprendizado para cada um de nós, independente da situação que nós estamos passando. Deus não vai nos castigar, nos deixar numa situação precária só por prazer. Essa situação precária está servindo de ferramenta para nós entendermos alguma coisa e mudar alguma coisa em nós, espiritualmente falando. Talvez eu passe numa existência muito triste mesmo, mas essa existência triste, quando eu chegar no mundo espiritual, eu vou perceber que ela serviu para que eu pudesse me lapidar em alguma coisa, entender alguma coisa da minha vida e mudar para melhor. Então, essas situações todas servem de quê? De exemplo, para nós nos modificarmos. Então, eu vivendo bem, eu vou conviver bem com as pessoas. Eu vivendo bem, eu estando satisfeito comigo, com a minha vida, e mesmo que ela seja muito difícil, não sendo uma pessoa revoltada, eu vou conviver bem com o meu semelhante. Mesmo que esse semelhante seja numa situação muito melhor do que a minha, eu vou conviver porque eu vou entender, ele está na situação que ele precisa estar, assim como eu estou na situação que eu preciso estar. E vou começar a conviver bem, vou deixar de ser aquela pessoa revoltada, aquela pessoa azeda, que acha que Deus está castigando, acha que o mundo está lhe castigando, que ela não tem oportunidade para nada. Tenho oportunidade. Se eu estou vivendo, eu estou conseguindo pelo menos manter a minha vida, é uma oportunidade que Deus está me dando. E eu entendendo isso, eu vou entender como Deus é bom.
Porque apesar de todas as dificuldades, eu sei que essa vida é passageira e eu vou chegar bem no mundo espiritual se eu não me revoltar. Eu vou chegar bem no mundo espiritual se eu entender que aquilo era para o meu progresso e para a minha evolução. Vou viver bem e vou conviver bem com aqueles que estão junto comigo, seja qual for a diferença. Por isso que os Espíritos falam, precisamos viver em sociedade, precisamos um do outro, precisamos nos auxiliar um ao outro. E se alguém deixa de nos auxiliar, não vamos achar que Deus está nos castigando ou que essa criatura é má. Ela simplesmente não compreende a função dela nesse momento. Uma hora a consciência vai mostrar para ela que ela precisa mudar em alguma coisa. Então, é entendermos, gente, a nossa vida é uma dádiva, seja qual for a situação que nós estivermos passando. É uma dádiva que Deus está nos concedendo para nós encontrarmos a paz, para nós sermos felizes, independente do que passamos hoje. Se entendermos isso, nós vamos viver bem, porque o Pai, Deus, quer o nosso bem. Muito obrigado. Agradeço ao Antônio Carlos pela excelente explanação e chegou o momento das perguntas do público. Aquele que tiver interesse em fazer alguma pergunta ou alguma colocação, é só levantar a mão que o nosso querido José levará o microfone. Ninguém tem pergunta? Ninguém ficou nenhuma dúvida? No final. Bom dia. Bom dia. Antônio Carlos, eu entendo que a gente tem que ter tolerância, né? E nós estamos vivendo um momento em que as pessoas estão muito intolerantes. Qualquer coisinha que acontece, as pessoas já explodem, já agridem. Mas você não acha que, se nós formos muito tolerantes com determinadas pessoas, nós estamos reforçando o comportamento dela e não estamos ajudando ela a se desenvolver, a mudar? Obrigada. Eu entendi. Eu posso responder com uma pergunta? Imagine se Jesus fosse intolerante conosco. Como seria a nossa vida? Né? A tolerância ela é fundamental. Lógico que tolerância não é passividade. Jesus, quando teve que chamar a atenção, ele chamou a atenção. Quando teve que ser enérgico, ele foi enérgico. Enérgico com amor, é claro. Ele não saiu esbofeteando ninguém, mas ele falava as coisas. Né? É esse o exemplo que nós temos. Podemos ser enérgicos, não ser compassivos com o erro, não aceitar o erro passivamente, mostrar para a pessoa que ela está errada, mostrar que ela precisa mudar e falarmos, às vezes, com uma tonalidade um pouquinho mais dura, mas sem agressividade. Agora, entender que ali é um ser que tem o seu livre-arbítrio. Nós estamos orientando e desejando-lhe o bem. Se ela não quer agir corretamente, não cabe a nós obrigá-las. Agora, a senhora falou uma coisa muito interessante, sabe? Porque o ser tolerante não é aceitar tudo passivamente. Por exemplo, se tem uma pessoa causando o meu mal, eu sei que ela vai sempre me fazer o mal, eu tenho por obrigação preservar-me a mim e me afastar. Tá? Então eu vou me afastar dessa criatura, manter uma certa distância, mas não vou desejar-lhe o mal, querer que ela sofra por causa do mal que ela me causou. Um exemplo muito que nós temos, rotineiro que nós vemos, casais quando se separam. Né? Então o que acontece? Fica aquela guerra judicial, um querendo tirar tudo que o outro tem porque está com raiva. Porque nós sabemos que dependendo do caso, se insistir, pode acontecer uma tragédia, como nós vemos muitas tragédias acontecendo de feminicídios ou coisas parecidas. Né? Então, há casos onde há necessidade de uma separação. Porque se insistirmos, poderá acontecer uma tragédia. Mas o fato de eu me separar não quer dizer que eu tenho que deixar o outro na penúria, tirar tudo que o outro tem, porque ele fez algo que me desagradou, ou seja, me deixou triste. Entendeu? Então nós podemos sim nos preservar, podemos buscar os nossos direitos, legalmente falando, mas não temos o direito de deixar o outro na miséria ou querer que o outro sofra, porque ele nos fez sofrer.
Então, podemos nos preservar? Podemos, mas sem rancor, sem ódio, querendo o que é do nosso direito. Aí sim é o correto, mas não extrapolar o direito do outro também. Então, é essa que é a tolerância, a senhora entende? É fazer as coisas corretas, buscar os nossos direitos, se for necessário nos afastarmos sim, mas nunca desejarmos o mal. E se essa criatura que nós nos afastamos porque nos fazia mal, precisar da nossa ajuda, vamos ajudar com amor, sem cobrar, porque às vezes nós ajudamos, tá vendo? Você fez isso, agora estou fazendo bem para você. Não, aí é vingança, né? É auxiliar única e exclusivamente por amor, tá bom? Bom dia. Bom dia. Então, eu acho assim, tem uma frase do nosso amado Chico que resume bem tudo isso. Que os erros dos outros nos servem de exemplo para que não venhamos a praticar os mesmos. Então, eu acho que a gente agindo assim, porque se alguém te faz mal, você também faz, está sendo igual. Exatamente. Né? Então, penso dessa forma. Outra frase do Chico, prefiro eu ser a vítima do que eu ser o algoz. Né? Porque é isso que nós precisamos entender, gente. Não desejar o mal de ninguém, mesmo que alguém nos faça o mal. Vamos nos afastar? Precisou? Vamos nos afastar. Mas não vamos desejar o mal, não vamos querer que a pessoa sofra. Porque isso não... Nós estaremos, como a nossa conversa falou, estaremos nos igualando a ela. Porque quando nós queremos nos vingar, nós não temos diferença nenhuma daquele que fez o mal para nós. Tá? Ainda temos tempo para mais uma pergunta ou colocação. Bom dia, senhora. Obrigado pela essa palestra. Me ajudou muito a entender muitas coisas da minha vida. Muito obrigado. São os espíritos que trazem esses ensinamentos para nós e nos ajudam muito também. Estudando, aprendi muito também, viu? A gente vai entendendo muitas coisas, às vezes os outros, como a gente também agir, né? Exato. Muito obrigado. Eu que agradeço. Obrigado, senhora. Tem uma moça ali, Sátiro. Mais alguém levantou a mão anteriormente? Nenhuma pergunta mais? Ok. Mais uma, José, lá no fim. Bom dia. Bom dia, senhora. Gostei muito da palestra, muito esclarecedora. E a colocação que eu gostaria de fazer, o silêncio é uma prece. A senhora falou uma coisa interessante que eu deixei de falar, o voto de silêncio. O silêncio é uma prece para nós refletirmos, para nós buscarmos resolver os nossos problemas, mas não ficarmos somente em silêncio, porque o voto de silêncio não ajuda em nada também. Nós temos que usar, porque Deus nos deu a voz para conversarmos, nos deu o ouvido para ouvirmos, interagirmos. Então, às vezes, nós precisamos falar determinadas coisas, mas tem formas e formas de se falar, de mostrar, né, a nossa insatisfação, por exemplo. Se a pessoa está fazendo só coisa errada e eu fico quieto, ele acha que está certo, continua fazendo. Então tem que chegar, o meu amiguinho, está me incomodando isso, vamos parar um pouquinho, né? Falar para a pessoa perceber que está incomodando, ou se não, orientar a pessoa a agir de uma forma correta. Agora, falar para discutir, falar para criar conflitos, o silêncio é uma prece mesmo. É ficarmos em prece e usar o silêncio para refletirmos e chegarmos à conclusão do que nós precisamos realmente fazer para não incorrermos muito em erros. Né? Tá? Muito obrigado, Antônio Carlos. Eu agradeço a atenção dos senhores e das senhoras e até a próxima. Muito obrigado. Chegou o momento das nossas vibrações. Vibrar é colocar o nosso pensamento em movimento, transformando-o em energia, em auxílio ao próximo. Por isso, vibremos pela vida em sociedade, para que o nosso aprendizado nos conduza à superação das nossas dificuldades e o alcance da paz. Vibremos. Vibremos pelo sofrimento,
por aqueles que estão em sofrimento, em todos os lugares, nas ruas, nos hospitais, nos asilos, nos abrigos, nas casas, nos países em conflito, em todo e em qualquer lugar onde houver sofrimento. Vibremos para que Jesus leve o lenitivo necessário para o seu alívio. Vibremos também pelo respeito pela natureza, para que com seu equilíbrio não tenhamos as catástrofes nacionais, catástrofes que nós temos visto ultimamente. Que nós possamos, com o nosso pensamento, buscarmos o equilíbrio do tratamento de tudo aquilo que for relacionado ao meio ambiente. Vibremos. Que assim seja, graças a Deus. Senhor, nós vos agradecemos por mais esta oportunidade de aprendizado. Aqui estivemos nesta manhã, deixando nossa família na sua casa, mas levamos conosco para eles um pouco mais de conhecimento. Que nós possamos, Senhor, colocar em prática o que hoje aprendemos, desenvolvendo o nosso amor, desenvolvendo o nosso equilíbrio, para buscarmos o entendimento na nossa família e, a partir dela, o entendimento na sociedade. Sê conosco, Senhor, ao longo de toda a semana, e que possamos, no próximo domingo, aqui estar de volta para mais um aprendizado. Que assim seja, graças a Deus. Vamos passar agora ao passe coletivo e eu vou pedir licença para ler as instruções do passe. O passe coletivo é o momento em que se direciona a emissão de fluidos para envolver a todos no mesmo clima fluídico, com auxílio da espiritualidade, como é o nosso caso que oferecemos o passe espiritual magnético. A espiritualidade, conhecedora das nossas necessidades, nos amparam individualmente. Eu convido agora o Ulisses para a direção do passe coletivo. Bom dia a todos. Convido os trabalhadores a se posicionarem para darmos início ao passe coletivo. Vamos nos tranquilizando, elevando o nosso pensamento ao alto e visualizando a imagem do nosso Mestre Jesus nos iluminando nesse momento. Vamos pedir paz, saúde, amor e equilíbrio. Vamos a Jesus. Graças a Deus. O passe à distância, o trabalho agora efetuado por toda a espiritualidade maior. Pedimos para quem for pensar em mais de uma pessoa, que pense alternadamente, ora em uma, ora em outra. Ainda com o nosso pensamento elevado, visualizando a imagem dos nossos entes e amigos queridos,
Vibremos para que sejam atendidos em suas necessidades, sempre de acordo com a vontade do nosso Pai Maior. Com muito amor no coração, vamos pedindo paz, saúde, amor e equilíbrio. Vamos a Jesus. Agradecidos ao nosso Pai de infinita misericórdia, esperamos continuar o tratamento na próxima semana. Graças a Deus. Obrigado aos trabalhadores. O tema para a próxima palestra da próxima semana será O Ponto de Vista, do livro Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 2. Temos alguns recados. Campanha Sacolinha de Natal. Nossa campanha de Natal voltou e você tem a oportunidade de fazer um Natal especial para pessoas muito especiais. Com a sua doação, os mais de 530 pacientes atendidos pela unidade de longa permanência poderão receber presentes de Natal. Para ajudar, basta retirar o cartão com os itens e informações da sacolinha de Natal ou realizar uma doação, com qualquer valor, via Pix ou depósito bancário. A chave Pix é centroespírita@nossolar.org.br. Para saber como fazer e receber mais informações, procure um dos nossos colaboradores ou mediante os cartazes espalhados no centro. A entrega dos presentes pode ser realizada até a primeira semana de dezembro. Junte a família, os amigos e todos que quiserem ajudar e sejam os papais noéis das nossas crianças. Agradecemos a todos pela colaboração e participação de sempre. Encontro com a cultura espírita. No último encontro do ano, temos a presença da companheira, a psicóloga Ercília Zilli, trazendo o tema Transição Planetária e Obsessão Coletiva. Em única apresentação na Unidade Santana, no dia 25 de novembro, a partir das 19 horas, com sessão de autógrafos do livro O Espírito em Terapia e Hereditariedade, Destino e Fé, com a apresentação do coral Lírios. Esperamos por vocês. Agradecemos a presença de todos e aqueles também que nos acompanham pelas redes sociais. Desejamos um excelente final de domingo, uma excelente semana a todos e pedimos que aguarde a orientação dos nossos colaboradores para a saída. Muito obrigado a todos. Que vão em paz.